Seja muito bem-vindo à Missão Cristã Vivos. Desde 2001, falando a respeito do amor de Cristo Jesus para esse povo, por esse mundo afora. Amém? Irmãos queridos, eu quero meditar junto com vocês a respeito de um tema muito importante. Um tema que envolve todo o Brasil, envolve toda a população de uma nação. E, por fim, tem envolvido também a igreja de uma forma intensa, de uma forma forte. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do Carnaval. O que é o Carnaval? O que significa verdadeiramente esta festa com relação às coisas espirituais? Quais são as consequências do Carnaval na vida espiritual do povo de um país, do povo de uma igreja? Irmãos, o Carnaval é uma herança de várias comemorações realizadas na antiguidade por povos como os egípcios, gregos e romanos. Esses festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente louvar divindades. É provável que as mais importantes festas ancestrais do Carnaval tenham sido as Saturnais, realizada na Roma Antiga em exaltação a Saturno, deus da agricultura. Nós vemos, irmãos, que não há uma definição, não há uma origem clara a respeito do Carnaval. Todas as pesquisas que você faz, você encontra algumas informações desencontradas a respeito da época, da data em que o Carnaval passou a ser comemorado pela humanidade. Mas uma coisa é certa, todas as informações que nós encontramos levam-nos a crer que era uma festividade pagã de cunho religioso, exaltação a um Deus, e as pessoas naquela época rendiam seus cultos a esse Deus. E essa festa posteriormente, ainda na Idade Média, foi cristianizada. Elas foram incorporadas pela Igreja Católica, passando a marcar os últimos dias de liberdade, antes das restrições impostas pela Quaresma. Nesse período de penitência para os cristãos, durante os 40 dias antes da Páscoa, o consumo de carne era proibido. E nós, ao lermos a respeito do Carnaval, nós vemos que tudo leva-nos a crer que é uma festa da carne. Uma festa feita para a carne, para alegrar a carne, principalmente após a incorporação pela Igreja Católica. Antes dessa incorporação, vemos que era uma festa de exaltação aos deuses, de louvor aos deuses mais diversos, deuses gregos, romanos, egípcios. Mas, na Idade Média, quando a Igreja Católica incorporou essa festa e instituiu algumas regras, a palavra carnaval leva a crer que é uma satisfação da carne. É dar lugar à carne, é dar força à carne, é satisfazer a carne. E não mudou muito, porque quando você hoje observa o Carnaval, é exatamente isso que nós temos visto. É um louvor à carne. Nós temos observado que a festa nada mais é, em nossos dias, do que uma exaltação, é uma permissão que é concedida à carne para o pecado. A carne vai até as últimas consequências. E é por isso, irmãos, que é uma data, é uma época, é uma festa que não cabe no meio do cristianismo. Porque ela veio para exaltar, esta data, esta festa, veio para exaltar a carne. E a palavra de Deus ela é bastante clara com relação à carne. A palavra de Deus é bastante enfática a respeito da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
Quando nós lemos essa narrativa do apóstolo Paulo, quando nós lemos essa orientação do apóstolo Paulo, é como se nós estivéssemos contemplando o carnaval, porque no carnaval vemos exatamente essa descrição em prática, vemos tudo isso acontecendo. A imoralidade sexual, as impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos através das festas. Vemos também as feitiçarias, a manifestação das feitiçarias, as inimizades, as brigas e os ciúmes que surgem. Também as invejas, as bebedeiras, farras e coisas como essas. É isto que nós contemplamos nos dias atuais quando você vê o carnaval. Talvez você fale, mas Elias Oliveira, nos dias atuais as pessoas querem apenas satisfazer a sua carne, querem apenas alegrarem-se, não mais tem aquela conotação espiritual, não mais tem aquela conotação religiosa, mas eu afirmo para vocês, irmãos, o alicerce sempre será o alicerce. O alicerce sempre será o alicerce. E fica claro na história do carnaval que a Igreja Católica fez uma adaptação, ela fez uma transformação, ela trouxe, ela incorporou essa festa dando uma cara diferente, dando uma visão diferente para o carnaval, mas aquilo que era comemorado ainda lá nos tempos passados, na antiguidade, continuam ativos, porque Satanás não perdeu a força, e na verdade, através dessa festa, ele tem dominado aos milhares, ele tem levado as pessoas à escravidão, levado as pessoas a uma situação triste, uma situação terrível, irmãos, uma situação de degradação moral terrível, profunda, assustadora. São dias em que as pessoas se liberam, se entregam a toda sorte de impurezas, na área sexual, na área moral, enfim, todos os aspectos. As pessoas perdem o controle de si, sem contar aqueles que vão para as farras, para as bebedeiras, ali até colhem consequências para suas próprias saúdes. Isso tudo, irmãos, em decorrência de alimentar a carne. E a palavra de Deus nos fala que a carne não pode ser alimentada, mas ela precisa ser mortificada. É por isso que eu afirmo a vocês, o carnaval não é para nós. O carnaval não é para o servo de Deus. O servo de Deus não tem lugar nessa festa pagã, não tem lugar nessa festa satânica. O servo de Deus não pode nem mesmo alimentar-se pela TV com esta festa. Porque tem muitos por aí, irmãos, que dizem, Elias Oliveira é um espetáculo, é o maior espetáculo da terra. Não tem nada a ver. O que é que tem que eu possa acompanhar os desfiles de escolas de samba, dos blocos pela TV? O que é que tem? Mas quando você senta na frente de uma televisão para ver um desfile de escola de samba, para ver um bloco carnavalesco, quando você senta, quando você retira tempo, você está se alimentando com isso tudo, você está se enchendo com isso. Nunca esqueça, irmãos, os teus olhos são as janelas para a tua alma. Aquilo que você contempla, aquilo que você tem prazer, aquilo adentra o teu coração, aquilo encontra lugar dentro da tua existência. E nós não fomos chamados para a impureza, nós não fomos chamados para alimentar a carne, nós não fomos chamados para servir a Satanás, mas fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para manifestarmos a sua glória, manifestarmos o seu poder, manifestarmos a sua graça salvadora a todos. Mas é preciso, irmãos, entender que a manifestação do amor de Cristo Jesus, a manifestação da palavra do Senhor, não se dá através de imitação, porque Deus não aceita imitações, o Senhor não aceita imitações. Deus é o Todo-Poderoso, é o verdadeiro, é aquele que traz a revelação através do Espírito Santo, é aquele que move através do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando autoridade para manifestar sua palavra, sem a necessidade de imitar qualquer que seja as situações. Nesses últimos tempos, a igreja tem abraçado o mundo em muitos aspectos.
Vemos a instituição religiosa que deixou os princípios bíblicos, as ordenanças do Senhor e tem abraçado esse mundo, amados, lançando mão de várias práticas comuns àqueles que estão no pecado, dando uma cara gospel, uma cara evangélica e trazendo para o seio da igreja. Mas não é isso que o Senhor quer, não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que a sua igreja seja santa, santa, cheia do Espírito Santo de Deus, porque quando a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, o poder do Eterno se manifesta de uma forma intensa, de uma forma poderosa, e aqueles que vêm vão ver a graça do Senhor, verão a graça do Senhor, verão o poder de Deus, sem que ela lance mão de práticas pagãs, de práticas católicas, de práticas mundanas, e, dando-lhe um banho gospel, apresente uma mensagem através dela. Não, de forma alguma. Nós vivemos dias em que tudo é gospel. Meu Deus, misericórdia. Tudo é gospel. Nesses dias de carnaval, nós contemplamos o surgimento de muitos blocos de carnaval gospel. Meu Deus, que coisa terrível, não é? Que coisa terrível. São os crentes, são aqueles que se dizem de Cristo Jesus, que aproveitam da oportunidade para satisfazer a sua carne, sem que as suas consciências os condene. E para isso, irmãos, surge o bloco de carnaval gospel, as marchinhas gospel, as boate gospel. Ou seja, você encontra uma variante, você encontra um genérico do carnaval com o nome gospel na frente, e você pode participar, e você pode esbaldar a tua carne, alimentar a tua carne, porque você está numa festa gospel. Mas nós não encontramos na Bíblia um texto sequer que nos dá autoridade, que nos dá essa autoridade, irmãos, de convertermos práticas pecaminosas, ações pecaminosas para a presença do Senhor, trazermos essas práticas para a presença de Deus. Nós não encontramos os apóstolos em nenhuma parte sequer trazendo uma festa pagã, dando-lhe um título de cristão e permitindo que a igreja primitiva curtisse aquelas práticas. E olha que nos dias dos apóstolos haviam muitas festas, muitos costumes que certamente, se cristianizados, seriam interessantes para a população, mas o evangelho era cristalino, o evangelho era límpido, o evangelho era puro, era o Espírito de Deus que movia sem a necessidade dessas coisas. E hoje, irmãos, quando a igreja lança mão desta gospelização das práticas pagãs, dos costumes mundanos, o que ela faz? Ela alimenta toda uma sociedade, ela alimenta toda uma juventude com aquilo que desagrada ao Senhor. Ela implanta, irmãos, ela implanta nos corações das pessoas que tudo pode, porque o que importa é o amor ao Senhor. Mas a verdade bíblica não é assim. A verdade do Senhor não é esta. O Senhor não deseja que aqueles que foram comprados pelo seu sangue derramado na cruz convivam harmoniosamente com o mundo, mas que eles precisam temperar o mundo, levar ao mundo a palavra de Deus de uma forma clara, sem a necessidade de fazermos uso daquilo que é comum a eles. Não é assim que o Senhor deseja. Não é isto, irmãos. Não é a igreja hoje lançando o seu bloco carnavalesco, lançando sua escola de samba gospel. Não é a igreja fazendo marchinhas, fazendo boate gospel nesses dias de carnavais para ocupar a mente, para ocupar os seus membros, que ela estará louvando o nome santo de Deus. Na verdade, ela está destruindo no coração dessas pessoas a necessidade do entendimento de sermos separados desse mundo, com uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração para as pessoas. É isto que o Senhor quer de mim, é isto que Deus quer de cada um de nós que estamos sobre a face da terra, que sejamos suas testemunhas. Mas aqueles que testemunham de Cristo Jesus
não lançam mão das práticas pecaminosas. Não, de forma alguma. Eles estão ali para, com uma mensagem de salvação, uma mensagem de poder, manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Amados, precisamos estar atentos a esta onda, a mundanização adentrando a igreja. Mas quem empurra a mundanização para dentro da igreja? Satanás. Satanás, irmãos. Quem recebe o mundo dentro da igreja? As pessoas que estão ávidas pelo mundo, as pessoas que estão desejosas pelas práticas pecaminosas, as pessoas que sonham com o mundo. E quando o mundo bate à porta da igreja, disfarçada de gospel, opa, é uma aleluia para cá, uma aleluia para lá, e o povo abraça, e o povo fica feliz, e o mundo adentra, e as pessoas vivem esse mundo dentro da igreja. Não é isso que Deus quer, não é assim que devemos viver, não é desta forma. Amados, precisamos estar atentos que a nossa vida é para vivermos em santidade em qualquer situação. Elias, o evangelho modernizou, hoje vivemos no século 21, é uma nova visão. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não se moderniza, também não fica antiquada, por incrível que pareça. A palavra de Deus é viva como o Senhor é vivo, é imutável como o Senhor é imutável. Assim é a palavra de Deus. E para que você tenha poder, para que você tenha autoridade, é entregando-se ao Senhor, colocando o teu coração à disposição do Eterno, permitindo que o Espírito de Deus adentre a tua vida e que você seja usado poderosamente por Ele. E por falar em ser usado pelo Senhor, irmãos, por ocasião do Carnaval, esta festa pagã que foi incorporada ao cristianismo pelo catolicismo, por ocasião desta festa maligna, terrivelmente maligna, nós vemos que algumas igrejas saem à batalha. Algumas igrejas se preparam para a batalha. Essas igrejas estão aí, irmãos, muitas vezes dentro da folia, com a desculpa que estão em batalha espiritual, estão dentro dos blocos, dentro das escolas de samba, dentro do carnaval, dentro da folia, distribuindo um folheto, falando do amor de Cristo Jesus, testemunhando do Senhor. Amados, presta atenção em nome de Jesus. Onde que alguém que está dentro da folia, chapado, embriagado, ou quem sabe sob efeito de drogas, ou mesmo dominado por aquela situação tão terrível, há de dar lugar dentro do seu coração para o Espírito de Deus? Onde, irmãos? Mas uma coisa é certa, querido. Se a igreja sai à batalha sem um devido preparo, e muitas vezes não há esse preparo, porque torna-se um oba-oba. Quem vai para a batalha espiritual? Quem vai evangelizar no carnaval? Aí a galera levanta a mão. Por quê? Porque é legal, está dentro da festa, dentro da folia. Opa, vamos lá, vamos evangelizar. E vai aquele batalhão, mas um batalhão despreparado, um batalhão sem poder, um batalhão sem autoridade, um batalhão sem a unção do Senhor. E essas pessoas caem no meio da festa satânica, e muitos deles, irmãos, e muitas dessas pessoas são feridas mortalmente, são tocadas pelo inimigo, se deixam envolver, pecam dentro da festa, erram o caminho dentro da festa. Muitos desses que são chamados para a batalha espiritual e que vão para esta festa tentar batalhar, tentar levar pessoas para Cristo Jesus, elas voltam de maca, voltam feridas, machucadas pelo diabo, sem contar aquelas que são assassinadas pelo inimigo, que saem da festa mortas. Totalmente mortas. Irmãos, batalha espiritual é algo muito sério. Nós não podemos achar que tudo é um oba-oba, porque hoje é assim. Tudo é um oba-oba, tudo é festa. Não, irmãos. Nós estamos lidando com um inimigo extremamente importante, extremamente feroz, extremamente forte, extremamente hábil, sábio, e que já viveu o suficiente para saber como enganar os simples mortais, como tocar nos simples mortais.
E se alguém sai à batalha, e se alguém vai à batalha, é necessário que esteja devidamente revestido debaixo da graça do Senhor, envolto pela misericórdia do Eterno, vestindo a armadura do Senhor. Em outras palavras, é preciso que esteja em santidade, em pureza, retidão, comprometido com o Senhor, com o coração explodindo na presença do Senhor, de fato. Não apenas aparentemente, mas de fato. Porque essas pessoas, além de receber a direção do Espírito Santo de Deus, além de saber se deve ou não ir, elas estarão preparadas, irmãos, para enfrentar o contra-ataque do maligno, para enfrentar o contra-ataque do maligno. E muitas vezes os pastores, os líderes, acham que o carnaval é uma oportunidade especial para a batalha espiritual. É muito comum vermos os líderes, os pastores, entender que o carnaval é uma oportunidade especial para colocar o seu exército em campo. Mas vemos ainda, irmãos, que muitos não atentam para a seriedade, para a gravidade da batalha, e lançam seus exércitos, os seus soldados, os seus jovens, porque geralmente esse batalhão é formado por jovens, lançam seus jovens sem o devido preparo e eles são tocados, machucados, destruídos e voltam o caco, isto quando voltam para a igreja. Portanto, irmãos, nada de brincarmos de batalha espiritual. Nada de brincarmos. Eu entendo, irmãos, que há situações que não cabe a gente enfiar o dedão dentro. Não cabe a nós. Nós vamos acabar com o carnaval do Rio de Janeiro, vamos acabar com o carnaval da Bahia, vamos acabar com o carnaval de São Paulo. Olha, muito pouco provável. Sinceramente, muito pouco provável. Porque sabemos que este mundo está no domínio de Satanás, e enquanto houver sobre a face da terra homens, mulheres, que se deixam dominar pelo inimigo, sempre haverá o pecado, sempre haverá essas situações de pecado, e sempre haverá o carnaval. Sempre haverá, irmãos. Porque o homem tem o livre-arbítrio. Ele escolhe o que quer. E aqueles que não têm, aqueles que não estão com Cristo Jesus, esses são dominados pelas trevas. E a satisfação deles é alimentar a carne, é satisfazer os desejos da carne. E nada melhor do que um carnaval para isso. É preciso que tenhamos, dentro da nossa mente, consciência. É preciso que tenhamos consciência, irmãos. Que entendamos que não é tão fácil quanto parece. Não são apenas palavras, tipo assim, eu declaro que o carnaval vai acabar. Isto pouco valor tem, entenda isso. Porque você não está falando, irmãos, para um pobre coitado. Você está falando para Satanás. Para Satanás. E Satanás é aquele que te conhece. E para que você tenha essa autoridade, primeiro, você precisa estar em perfeita comunhão com o Senhor. Segundo, você precisa conhecer o que envolve toda uma situação, entender que há territórios que são dados, são doados, há festas que são consagradas desde a antiguidade ao pai da mentira, ao diabo. E ele tem o direito, tem o domínio sobre essas coisas. E não é você com a tua palavra de ordem que vai conseguir dominar o maligno, não, de forma alguma, de forma alguma. Época de pregar o Evangelho, irmãos. É no teu dia a dia. Quer pregar o Evangelho, quer vencer uma batalha, quer ter a vitória do Senhor, queres ver a vitória do Senhor na tua cidade, prega o Evangelho dia após dia, porque é tocando em cada vida, é falando do amor de Deus para cada vida, que nós vamos tomar uma cidade, que vamos levar as pessoas a conhecer a Cristo Jesus, e quando as pessoas conhecem a Jesus, estas rejeitam o pecado, são libertas pelo Senhor, são transformadas em novas criaturas. É assim que nós conseguimos a vitória, é assim que nós conseguimos vencer a batalha. Essa história de ir para o carnaval batalhar, amado, presta atenção em nome de Jesus, muito cuidado, porque não vai surtir um efeito que você espera. E talvez as consequências ruins,
sejam maiores do que aquelas esperadas. Preste atenção, em nome de Jesus. Esteja atento em nome de Jesus, para que você não erre, na tua jornada. Outro aspecto que nós precisamos levar em consideração, amados. A igreja precisa ser ensinada diariamente a viver em santidade. A igreja precisa ser ensinada a viver a vontade do Senhor. A igreja precisa ser doutrinada a viver em santidade, em conexão direta com o Todo-Poderoso. E quando a igreja está em conexão direta com Deus, ligada com Deus, ela recebe do Senhor a autoridade, recebe do Senhor o poder e manifesta a graça do Senhor onde quer que ela está. E muitas vezes nesses tempos difíceis em que vivemos, tempos em que o mundo adentra as igrejas, tempo em que os costumes mundanos estão sendo incorporados, tal qual a Igreja Católica incorporou o carnaval às suas práticas. Vemos também hoje a Igreja Evangélica incorporar uma série de práticas pagãs, de práticas mundanas. E essa incorporação, ela enfraquece a igreja. Ela enfraquece as pessoas, porque junto com tudo isso, irmãos, entra no seio, entra dentro da comunidade, entra dentro da igreja toda uma série de costumes, toda uma série de práticas que distanciam as pessoas do Senhor. As pessoas já não conseguem compreender a seriedade do que é servir a Cristo Jesus. E vemos que por ocasião do carnaval, as igrejas se recolhem. Vão para seus retiros, e em muitos desses retiros há também uma festa da carne. A carne se manifesta, porque dentro de muitos retiros destes, irmãos, a palavra de ensino não existe. A palavra de ensino não existe. A juventude, principalmente, não são doutrinadas a entender a verdade de Deus e a viver a verdade do Senhor, mas vão para os retiros para se divertirem, vão para os retiros para brincarem, vão para os retiros muitas vezes para as boates gospel. Hoje na onda moderna de aceitar o mundo, quantos retiros estão aí com seus blocos de carnaval, com a boate gospel? Você não está lá, mas daqui nós oferecemos. Você não está na folia, mas vamos fazer uma folia gospel. Vamos fazer uma folia gospel para alimentar a carne da nossa juventude. E as pessoas vão para os retiros e ali, irmãos, ao invés de aprenderem do Senhor, glorificarem o nome santo de Deus, elas alimentam a carne, tal qual estivessem lá na folia, lá no mundão. Não há muita diferença. O mesmo que recebe a honra e a glória é Satanás. Portanto, se a igreja quer se retirar, a igreja quer sair em retiro, é preciso que haja na agenda a ministração da santa palavra de Deus, que a juventude, que a igreja seja ensinada a viver o Senhor, a observar os princípios de Deus, a buscar aquilo que é lá do alto, a estar cada dia mais em comunhão com o Eterno, vivendo a verdade do Senhor, vivendo a verdade de Deus. Irmãos, como eu disse no início da nossa palavra, não há uma origem específica, você não encontra uma informação clara a respeito da origem do carnaval. Você não encontra. Mas uma coisa é certa, é uma festa que surgiu na antiguidade. Uma festa que surgiu na antiguidade, muito antes do nascimento de Cristo Jesus. Uma festa dedicada a deuses. Uma festa diabólica. Uma festa satânica. E essa festa perdurou pelo longo dos milênios. E chegou a nossa época. Mudou alguma coisa? Apenas a forma de praticá-la. Mas quem continua ainda recebendo a honra e a glória, com certeza é Satanás. E é preciso que você entenda isso. Compreenda a seriedade de tudo isso. E não abra espaço na tua vida jamais para Satanás. Não tenha dentro do teu coração desejo em contemplar esta festa, em ver esta festa, em participar desta celebração.
Não tenha esse desejo dentro do teu coração. Se porventura ele surgir, amarre-o em nome de Cristo Jesus. Declare que você está queimando em nome do Senhor. Não permita que esta festa adentre ao teu lar, através da televisão, através do rádio, através da mídia. Não permita, meu irmão. Ensine para teu filho, meu querido. Ensine para teu filho, minha irmãzinha, a respeito da seriedade das coisas espirituais, a respeito da seriedade de Deus e da necessidade de vivermos princípios do Senhor no nosso dia a dia. Nós não podemos perder de vista jamais Cristo Jesus, amados. Nós não sabemos quando surgiu, mas nós sabemos qual é o objetivo do carnaval. E o objetivo do carnaval é honrar e glorificar a Satanás. Na antiguidade, claro, era honrar e glorificar alguns deuses. Mas quem estava por trás desses deuses, com certeza, era Satanás. Em nossos dias, quem recebe a glória é a diversão, é a carne. Mas nós sabemos quem está por trás da carne é Satanás, é o diabo. Sabemos que os homens satisfazem as suas carnes, mas quem recebe a honraria por isso é o inimigo de nossas almas. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é enfática, a palavra de Deus é clara. Gálatas capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já afirmava que nós não poderíamos alimentar a carne, não poderíamos dar lugar, dar vazão à carne, mas precisávamos mortificar a carne, quando ele diz as coisas que a natureza humana é a mesma carne. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Essas coisas têm lugar na tua vida? Você cultiva isto? Você não receberá o reino de Deus. Então é preciso que você esteja atento, irmãos, muito atento, para que você não dê lugar ao diabo na tua vida, mas que você mortifique a carne. E permita que o Espírito Santo de Deus venha produzir através de você, que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar através de você. E a Bíblia continua dizendo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Então é isso que Deus quer que emane do teu ser. É isso que Deus quer que domine a tua vida. Que você produza as obras, que você produza frutos que sejam comuns ao Espírito Santo de Deus. E que jamais, seja qual for o pretexto, você dê lugar à carne na tua vida. Porque você, ao abrir a porta para a carne, você permite que o diabo adentre a tua vida e arrebente com você, destrua a tua existência, a tua comunhão com Deus, e a consequência disso é a condenação eterna. Fique atento, portanto, irmãos. Fique atento. Não brinque. Não brinque em nome de Jesus. Não brinque, amados. Não dê lugar à tua carne. Fale para o diabo que você é do Senhor. Fale para o diabo que você é de Deus e viva a vontade do Senhor na tua existência. Amém? Que você encontre no teu viver sempre o desejo de honrar e glorificar o nome santo de Deus com as tuas atitudes e ações. E não permita, irmãos, que esta onda mundana de gospelizar ou dar uma cara gospel às práticas imundas, mundanas, pagãs, encontre lugar dentro do teu coração, mas viva a verdade imutável de Deus. O que era pecado quando a Bíblia foi escrita, continua sendo pecado ainda hoje, e assim será
pelos séculos dos séculos, enquanto houver mundo, enquanto houver homens sobre a face da terra. A Bíblia não vai mudar. Amém? Dê lugar ao Senhor, abrace o Senhor e permita que Ele te envolva e encha teu coração e santifique-se, santifique-se, santifique-se. Amém? Que Deus te abençoe, envolva a tua vida cada dia com a sua graça e sua misericórdia. Esta é a Missão Cristã Vivos. Nosso site você pode acessar, pode conhecer o nosso trabalho, vivos.com.br. E eu sou o teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vivos, o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos.